Imagine um livro. Um livro que desafia séculos de tentativas de decifração. Suas páginas são preenchidas com uma escrita que não se assemelha a nenhuma língua conhecida, e suas ilustrações, embora belas, são tão bizarras quanto o próprio texto. Não é ficção, é o manuscrito de Voynich, considerado por muitos o livro mais misterioso do mundo. Por mais de um século, criptógrafos, linguistas, historiadores e cientistas tentaram desvendar seus segredos, mas ele permanece impenetrável, um enigma que continua a fascinar e frustrar. Seria um código complexo, uma língua perdida, ou talvez uma elaborada farsa? Prepare-se para folhear as páginas desse mistério, enquanto tentamos entender o que torna o manuscrito de Voynich tão singular, e o que ele realmente esconde. O manuscrito de Voynich recebeu seu nome de Wilfrid Voynich, um livreiro polonês que o adquiriu em 1912, em uma biblioteca jesuíta na Itália. A história do manuscrito, no entanto, remonta a séculos. Acredita-se que tenha sido criado entre 1404 e 1438, embora sua origem exata e autoria permaneçam desconhecidas. O livro é um códice de cerca de 240 páginas de pergaminho, embora algumas páginas estejam faltando. O que o torna tão extraordinário é o seu conteúdo, um verdadeiro labirinto de informações. O manuscrito é dividido em seções temáticas, cada uma com suas próprias peculiaridades, como se cada parte guardasse um fragmento de um segredo maior. Seção botânica. Contém ilustrações de plantas que não correspondem a nenhuma espécie conhecida, ou que são representações fantásticas de plantas reais. Seção astronômica. Apresenta diagramas circulares com sóis, luas e estrelas, alguns com figuras femininas nuas associadas a constelações. Seção biológica. Mostra pequenas figuras femininas nuas, muitas vezes em piscinas ou com sistemas de tubulação incomuns. Seção cosmológica. Diagramas dobráveis que se abrem em várias páginas, com representações complexas e enigmáticas. Seção farmacêutica. Desenhos de raízes, folhas, compotes e frascos de apotecário. Seção receitas. Longos parágrafos de texto com pequenas estrelas ou flores nas margens. A escrita é fluida, como se o autor estivesse familiarizado com ela, e segue padrões que sugerem uma estrutura linguística. No entanto, todas as tentativas de decifrá-la usando métodos criptográficos conhecidos falharam. Isso levou a uma série de teorias sobre sua verdadeira natureza, e a cada tentativa, o mistério apenas se aprofunda. Quem criou o manuscrito de Voynich e com que propósito? Essas perguntas têm atormentado pesquisadores por décadas, gerando uma infinidade de teorias, algumas mais plausíveis que outras, mas todas buscando desvendar o enigma. A teoria mais óbvia é que o manuscrito é um texto cifrado, um código complexo criado para esconder informações valiosas. Muitos criptógrafos renomados, incluindo aqueles que trabalharam na quebra de códigos durante as guerras mundiais, dedicaram anos ao Voynich, mas sem sucesso. A complexidade da escrita, com sua frequência de letras e padrões repetitivos, sugere que não é uma cifra simples. Alguns propuseram que poderia ser uma cifra polialfabética, onde cada letra do texto original é substituída por diferentes letras cifradas, tornando a decifração extremamente difícil sem a chave correta. Um desafio para as mentes mais brilhantes. Outra teoria sugere que o manuscrito está escrito em uma língua natural, mas desconhecida ou extinta. A análise linguística revelou que a escrita possui características de uma língua real, como a frequência de certas palavras e a estrutura de sílabas. No entanto, nenhuma língua conhecida, antiga ou moderna, corresponde aos padrões do Voynich. Isso levanta a possibilidade de ser uma língua artificial, criada especificamente para o manuscrito, ou uma língua natural que evoluiu de forma única e se perdeu no tempo. Um sussurro de um passado esquecido. A possibilidade de um manuscrito de Voynich ser uma farsa elaborada tem sido levantada por alguns pesquisadores. A ideia é que o livro foi criado para enganar colecionadores ou para algum propósito desconhecido. Se for uma farsa, é uma das mais bem-sucedidas da história, pois resistiu a todas as tentativas de desmascará-la. No entanto, a quantidade de trabalho e detalhe nas ilustrações e na escrita torna essa teoria menos provável para muitos, pois seria um esforço monumental para um simples engano. Seria a maior ilusão de todos os tempos?
Dada a natureza das ilustrações, alguns acreditam que o manuscrito pode ser um tratado científico ou médico, talvez um compêndio de conhecimentos botânicos, astronômicos ou farmacêuticos da época. As plantas desconhecidas poderiam ser representações estilizadas de plantas reais, ou até mesmo espécies que foram extintas. As figuras femininas nuas na seção biológica poderiam estar relacionadas a estudos de anatomia ou reprodução. Essa teoria, embora plausível, ainda não explica a escrita indecifrável. O que nos leva a questionar: qual ele realmente guarda? O que torna o manuscrito de Voynich tão resistente à decifração? Vários fatores contribuem para essa dificuldade, transformando-o em um dos maiores desafios criptográficos da história, um verdadeiro labirinto para a mente humana. Ao contrário de outros códigos históricos, não há nenhuma chave, nenhuma referência externa, nenhum texto bilíngue que possa servir como ponto de partida. É como tentar montar um quebra-cabeça sem a imagem da caixa. A falta de um contexto linguístico ou cultural conhecido torna a tarefa quase impossível, um verdadeiro teste de paciência e intelecto. A análise estatística da escrita do Voynich revela padrões incomuns que não se encaixam nas características de línguas naturais. Por exemplo, algumas palavras se repetem com frequência surpreendente, enquanto outras são extremamente raras. Além disso, a distribuição de letras e a estrutura das palavras são diferentes do que se esperaria de uma língua humana. Isso sugere que o texto pode ter sido gerado por um algoritmo ou por um sistema de escrita artificial. Um mistério dentro do próprio mistério da linguagem. As ilustrações, embora ricas em detalhes, são igualmente misteriosas. As plantas não são identificáveis, os diagramas astronômicos são peculiares, e as figuras humanas são estilizadas de forma incomum. Se as ilustrações fossem mais claras e representassem elementos do mundo real, poderiam fornecer pistas valiosas para a decifração do texto. No entanto, elas apenas aprofundam o enigma, nos levando a questionar o que o artista realmente queria nos dizer. Alguns pesquisadores especulam que o manuscrito de Voynich pode ter múltiplas camadas de significado, com um texto principal e mensagens ocultas codificadas de diferentes maneiras. Isso tornaria a decifração ainda mais complexa, exigindo a identificação e a quebra de várias cifras ou sistemas de escrita sobrepostos. Um verdadeiro quebra-cabeça de múltiplas dimensões. O manuscrito de Voynich permanece como um testemunho da capacidade humana de criar enigmas que desafiam o tempo e a inteligência. Seja ele um código, uma língua perdida, uma farsa ou um tratado científico, sua existência continua a nos lembrar que há segredos no mundo que ainda aguardam para serem desvendados. E talvez, seja justamente esse mistério que o torna tão fascinante, e que nos impulsiona a continuar nossa busca. Eu, o guardião dos segredos, continuarei a perscrutar as sombras em busca de respostas. Qual a sua teoria sobre o manuscrito de Voynich? Deixe seu comentário abaixo. Sua perspectiva é fundamental em nossa jornada. E não se esqueça de se inscrever no canal Mistérios Ocultos para desvendar mais segredos conosco. Até o próximo mistério, onde o desconhecido nos aguarda.